Então vamos lá, pessoal. Eu tô em ritmo de férias já, esse vai ser o último vídeo do ano, né, que a gente vai publicar. Depois a gente começa em janeiro, forte pra caramba, e eu resolvi trazer um conteúdo um pouquinho diferente. Nem tão diferente, ele tem a ver com o mercado de opções, que é o que a gente faz, né, mas é um conteúdo que vai agilizar muita coisa para o próximo ano. O próximo ano a gente tem o quê? Exatamente o que você pensou. Nós temos um ano eleitoral, volatilidade estourando. Me conta uma coisa, já aconteceu de você comprar uma call, o papel subir e você não ganhar dinheiro? Ou você comprar uma put, o mercado cair e você não ganhar dinheiro? Pois é, foi isso que aconteceu com muita gente nas últimas eleições, as eleições passadas. Quem vendeu opções na véspera das eleições ganhou dinheiro, porque a volatilidade estava estourando, essa pessoa vendeu muito caro. Quando o mercado normalizou, acabou as eleições, teve a votação no domingo, já sabia o resultado, o mercado se acalmou, a volatilidade diminuiu e o preço dessas opções que o camarada vendeu caro ficou barato. E quem comprou, o camarada comprou uma put, o ativo caiu, esse camarada perdeu dinheiro. O camarada comprou uma call, o papel subiu, esse camarada perdeu dinheiro. Eu lembro que tinha muita gente falando na véspera da eleição, vou montar um straddle, porque daí vai estourar para cima ou para baixo, eu vou ganhar dinheiro. Essa pessoa pagou caríssimo no straddle e perdeu dinheiro mesmo com o movimento de mercado. Então, se você opera opções, principalmente as operações mais simples, e ignora a volatilidade, você está olhando apenas metade do mercado. Você está ignorando o preço do bilhete que você está pagando para surfar esse mercado. Mas hoje a gente vai falar nos mínimos detalhes tudo o que a gente pode aproveitar para utilizar a volatilidade, inclusive para tirar uma boa grana nesse ano que, sim, provavelmente haja grande volatilidade no nosso mercado. E esse vídeo não é só um conteúdo, vai ser um relatório completo de como você utilizar a volatilidade, entendendo a diferença da volatilidade histórica e volatilidade implícita, entendendo quais as ferramentas que você pode buscar para saber se a volatilidade daquele ativo está alta ou não, nosso IV Rank, IV Percentil. E o mais importante, já comentar sobre estratégias que você pode utilizar em cada cenário. E lembrando que se você conhece o trabalho sério que a gente faz aqui no canal, já chega deixando o like na confiança, porque você sabe que esse conteúdo será porrada. Se você não conhece o canal, vamos fazer um acordo. Você assiste esse conteúdo até o final. Você não deixa o like ainda, tá? Assista até o final. Se o conteúdo for relevante, se ele agregar ao seu operacional e ampliar a sua caixinha de ferramentas, aí sim, você deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante que a gente coloca durante todo o ano, toda semana por aqui. Vai valer a pena e com certeza vai modificar absurdamente seus resultados. Mas vamos ao que interessa. O que vem a ser volatilidade? Todo mundo fala de volatilidade, compra de volatilidade, venda de volatilidade. Eu nem gosto muito desse termo porque a gente negocia preço, né? Mas o que vem a ser a volatilidade? Vamos lá, digamos que você compre um carro e você faça um seguro para esse carro. O valor do seguro vai depender do valor do carro, né? Se é um carro mais caro, vai ter um seguro mais caro. Mas não é bem assim. Na verdade, esse valor também sofre a influência da percepção de risco, de que aconteça alguma coisa com esse carro. Se você mora em uma região que tem muita intempérie, como eu moro no Rio Grande do Sul, tem enchente, ou se é um lugar que cai muita chuva de granizo, ou um carro muito visado para roubo, a percepção de risco desse carro é maior. A chance desse carro ter um sinistro é muito maior. E essa percepção faz aumentar o preço do meu seguro. No mercado financeiro, nós chamamos isso de volatilidade. A volatilidade é a percepção do risco, basicamente. Só que essa volatilidade de percepção do risco que nós estamos falando, ela seria uma volatilidade futura, uma expectativa. A essa volatilidade com expectativa futura, nós damos o nome de volatilidade implícita. Tá, Nobre, mas que diferença faz eu dar o nome de volatilidade implícita? É que você vai ver no mercado que existem basicamente dois tipos de volatilidade. A volatilidade histórica, que é a volatilidade do ativo, é baseada no preço, no movimento desse ativo, no movimento passado, e a volatilidade implícita, que é baseada no preço das opções e tem como premissa antecipar movimentos. Ela não é efetivamente uma previsão de futuro, mas é a expectativa do que pode acontecer com aquele ativo. Ah, Nobre, então a volatilidade histórica não serve para nada? Não.
ela é como se fosse retrovisor. Se eu estou verificando a volatilidade histórica do ativo, eu consigo ter uma linha de corte para saber se os movimentos estão mais amplos ou estão mais calmos em relação a esse histórico do ativo. Então, ela também é importante. Se a volatilidade histórica é o retrovisor, é o que a gente acompanha de movimentos passados no ativo, a volatilidade implícita seria o farol. Seria o que a gente acredita de movimento futuro baseado no preço das opções. Imagina que acontece um crash, como já aconteceu, corona, enfim, várias coisas. As pessoas saem desesperadamente querendo comprar put para proteger suas carteiras. Essa percepção de risco faz com que quem vai vender a put não aceite vender ela baratinho. Então, o preço do seguro vai subir. Então, essa volatilidade vai subir, a percepção de risco futura vai subir. Aí o mercado acalma, tudo fica tranquilo e a percepção de risco diminui, fazendo com que esses seguros fiquem mais baratos. Então, quando eu tenho essas duas métricas, essas duas premissas, eu posso fazer o seguinte, eu posso comparar. Quando a volatilidade implícita, que é a expectativa, está mais alta do que a volatilidade histórica, do que o comportamento normal do papel, eu sei que as opções estão caras, porque há uma expectativa maior de movimentação, há uma expectativa maior de sinistro. Então, aqui vale muito mais a pena eu fazer operações vendidas, vendendo seguro, porque eu quero vender caro. Quando eu vou comparar também a volatilidade histórica e a implícita, eu vejo que a histórica está mais alta que a implícita, ou seja, a implícita está barata, as opções estão baratas, a percepção de risco, pelo menos a expectativa de risco futuro, está baixa. Então, nesse momento, vale a pena pensar em operações compradas, operações mais direcionais. Então, resumindo, volatilidade implícita maior do que volatilidade histórica, as opções estão caras, partindo dessa premissa, né? Tem outras premissas que a gente vai ver. Volatilidade histórica acima da volatilidade implícita, as opções teoricamente estão baratas. Claro que não é só essa métrica que eu vou utilizar, a gente vai ver, vai explorar um pouquinho mais, mas aqui eu já tenho a premissa. Cara, estou na dúvida, olha as duas. E onde eu posso acompanhar essa possibilidade? Para acompanhar isso de forma gratuita, você vem nesse site bonito aqui, dos nossos parceiros do Opilab, e clica aqui em Portal. Olha que bacana as informações que você terá nesse site aqui. Aqui eu tenho uma listagem completa dos ativos, onde eu posso verificar a volatilidade implícita, o IV Rank, que a gente vai comentar depois, o IV Percentil. Mas, Nobre, a gente está falando de volatilidade histórica e implícita, eu quero compará-las. Você faz o seguinte, você clica num ativo aqui, ele vai abrir novas informações sobre esse ativo, e aqui em cima eu tenho a volatilidade implícita, o IV aqui, e eu tenho a volatilidade histórica. Onde eu tenho esse diacho, Nobre? Aqui, esse EWMA, ele é a volatilidade histórica. Notem que aqui nesse ativo, BOVA11, ela é referente a 12 meses, um ano, né? Você vai notar que a volatilidade histórica e implícita, elas estão bem perto, né? Então, não posso dizer que está caro ou está barato. Vamos dar uma olhadinha em um outro ativo só para a gente ter como parâmetro também. Então, aqui está meio a meio, né? Não tem como definir alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui em Banco do Brasil, para a gente fazer uma comparação, né? Uma das queridinhas dos holders, o pessoal está meio chateado aí, né? Vamos lá, volatilidade histórica, 27,77%. Volatilidade implícita, expectativa, 59,87%. Ou seja, a volatilidade implícita está maior que a histórica, logo, eu posso ter uma compreensão de que as opções desse papel do Banco do Brasil estão caras. Aqui eu já tenho uma leitura bem bacana. Estou notando que a volatilidade implícita está maior que a histórica. Vamos dar uma olhadinha em outro papel também para a gente checar, né? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma exercitada nesse negócio. E essa página aqui, pessoal, é totalmente gratuita, né? Não tem muito problema acessar ela. Vamos dar uma olhadinha aqui em, deixa eu ver, Itaúsa. Dá uma olhadinha em Itaúsa, que é uma das queridinhas do mercado também. Vamos lá. A volatilidade histórica está em 22,09. A volatilidade implícita em 22,75. Elas estão bem próximas, né? Basicamente está barata aqui. Claro que o melhor parâmetro que a gente tem para dizer que está barato é quando a vol implícita está abaixo da histórica, que elas estão mais ou menos no mesmo patamar. Essa comparação é extremamente benéfica. Só que tem outra coisa. A volatilidade ela é meio relativa. Ela é relativa, se é que eu posso assim afirmar. Por quê? Porque ela depende do papel. Do que você está falando, Nobre? Por exemplo, uma volatilidade implícita de 30% em uma elétrica
que normalmente são papéis mais calmos, empresas mais calmas, é uma volatilidade alta. Já uma volatilidade de 30% no Bitcoin, cara, é uma terça-feira monótona assistindo um filme com chuva. É normal, o pessoal olha assim, 30% na criptomoeda de boa. E como eu faço essa comparação se a volatilidade está alta ou está baixa para aquele determinado ativo? Bom, ou eu vou conhecer o comportamento desse ativo, ou eu vou utilizar indicadores que foram feitos para isso, que fica muito mais fácil de eu parametrizar se a vol está alta ou está baixa. E quais seriam esses indicadores? Bom, nós temos o mais utilizado pelo mercado, que é o IV Rank, e um outro, o segundo mais utilizado pelo mercado, que é o IV Percentil. Nós vamos ver as nuances, diferenças deles, como eles funcionam e como a gente vai utilizar eles a nosso favor. E primeiro, a gente vai falar do IV Rank, né? O que esse cara faz? Ele pega a volatilidade máxima, pode ser um período de 1 ano, 6 meses, normalmente é 1 ano, normalmente são 12 meses, né? Ele pega a volatilidade máxima e ele pega a volatilidade mínima daquele período. Então, digamos que a volatilidade máxima de determinado ativo tenha sido, sei lá, 50%. E a volatilidade mínima tenha sido 10%. O IV Rank ele categoriza esses dois camaradas aqui, dizendo que a volatilidade máxima equivale a 100% no IV Rank e a volatilidade mínima equivale a 0% no IV Rank. Então, se porventura, nesse momento, o ativo estivesse na metade do caminho aqui, se a volatilidade estivesse, por exemplo, em 20%, o IV Rank estaria me dizendo que, de acordo com ele, nós estaremos na metade do caminho, estaremos em 50% no IV Rank. Basicamente, quanto mais perto do 100%, mais alta a volatilidade daquele papel para ele, né? E mais perto do 0%, mais baixa essa volatilidade do papel. É bem verdade que o IV Rank tem um problema, porque o que ele faz? Ele pega a volatilidade máxima e diz que é 100%. Ele pega a volatilidade mínima e diz que é 0%. Só que, às vezes, quando tem um evento muito atípico, corona, alguma coisa desse tipo, o que acontece com a volatilidade do papel? Ela fala assim, ela estoura. Aí depois, o comportamento normal da vol dele é isso aqui, ó. Supondo, né, que essa linha aqui é a volatilidade. Aqui, nesse pico, seria uma volatilidade alta. Só que ele está considerando nos últimos 12 meses. E se nos últimos 12 meses aconteceu um cisne negro, onde uma volatilidade estourou, eu vou estar com uma volatilidade alta, mas para o IV Rank eu vou estar aqui na metade do caminho, vou estar menos da metade, enfim, né? Então aqui ele acaba não sendo tão confiável para as minhas operações. Nobre, mas eu vou deixar, então nem vou olhar o IV Rank. Não, vale a pena você consultá-lo. Mas eu tenho que ter em mente isso. Inclusive, o IV Rank é o mais utilizado, né? Mas ele tem esse defeito. Eu tenho que saber que ele tem esse defeito aqui. Nas condições normais de temperatura e pressão, ele vai fazer a aferição correta, né? Ele vai ter ali o seu 100%, o seu 0%, e ele vai fazendo lá a aferição correta conforme a volatilidade do papel. Quando tem um evento atípico, ele vai atualizar o 100% aqui. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Tá, mas e como eu vou remediar essa falha do IV Rank, né? Porque é complicado, porque imagina o seguinte, deu um estouro de volatilidade, aí o papel está com uma vol alta, mas não daquele estouro. Eu não vou vender? Eu não vou montar operações? Não. Existe uma possibilidade bem bacana. E nós chamamos essa possibilidade de IV Percentil. O IV Percentil, ele é o indicador preferido daquela galera que faz análise quant, né? Análise quant, agora virou na moda, análise quant, né? O IV Percentil é o seguinte, ele analisa de forma sequencial, temporal, de frequência, eu diria. Como assim? Ele verifica quanto por cento do tempo a volatilidade esteve abaixo da volatilidade atual. Como assim, Nobre? Então vamos exemplificar. Vamos botar aqui o IV Percentil. Se eu vejo lá na plataforma, onde eu for consultar, depois a gente vai olhar onde a gente pode notar também, um IV Percentil de 90%, quer dizer que 90% do tempo nos últimos 12 meses, a volatilidade implícita do ativo esteve abaixo
da volatilidade atual. Ou seja, essa volatilidade está alta. Se eu ver um IV percentil de 100%, quer dizer que no último ano a volatilidade esteve abaixo o tempo todo. Eu estou na volatilidade mais alta do ano. Tá, e se eu verificar um IV percentil de 20%, quer dizer que apenas 20% do tempo, nos últimos 12 meses, a vol esteve abaixo da volatilidade atual, ou seja, a maior parte do tempo ela esteve acima, a vol está baixa. Então, quanto mais alto o IV percentil, mais alta é a volatilidade. Quanto mais baixo ele, a mesma coisa. E ele é uma métrica de frequência. Então, mesmo que tenha um evento de cisne negro, esse cara aqui vai ser mais preciso. Vale a pena eu consultar somente ele? Não, consulta os dois. É bem bacana. E onde eu posso consultar isso? Bom, você pode pagar o plano do Opilab, você pode utilizar o FlexiScan, você pode utilizar o Opções.net, que são plataformas bacanas. E se eu quero ver de forma gratuita, Nobre, eu não queria pagar agora, bom, você pode ir lá naquele mesmo site que a gente viu antes e verificar aqui. Nos ativos, notem que eu tenho a volatilidade implícita, eu tenho o IV Rank e o IV percentil. Olha que interessante até esse exemplo em BOVA. Ó. BOVA está me dizendo que o IV Rank está em 18,97. Ele está me dizendo que a volatilidade está baixa, de acordo com o pico de vol. Já o IV percentil está em 87,3%. Ele está me dizendo que em 87% do tempo a volatilidade esteve abaixo da atual. Ele está me dizendo que a vol está alta. Tá, Nobre? E se está os dois divergindo, em qual eu vou confiar? Eu vou confiar no IV percentil. Né? No IV percentil. Por exemplo, ó, o Banco do Brasil, ele está me dizendo que o IV Rank está em 100%. Pelo IV Rank, nós estamos com a volatilidade extremamente alta. Porém, entretanto, todavia, o IV percentil está me dizendo que está na média. Está na média, né? Então, essa é uma métrica fantástica. Olha esse ativo aqui, BPAC. O IV Rank está 100%. Hoje está tendo um dia de queda na Bolsa. Em dias de queda, a volatilidade tende a aumentar. Por quê? Porque o desespero é muito maior do que o otimismo. Na alta, normalmente a volatilidade cai. Então, olha o que acontece. BPAC aqui é um banco. O IV Rank está em 100%. Está em 100%, então a volatilidade está alta. Se a gente considerar a volatilidade mínima e a volatilidade máxima, ele está na volatilidade máxima nos últimos 12 meses. E o IV percentil está em 95%. Então, nos últimos 12 meses, em 95% do tempo, a vol esteve abaixo. Então, esse papel aqui, se eu fosse buscar uma operação, seria uma opção vendida, uma operação vendida, para eu captar muito prêmio. Olha que interessante. Só nessas informações que a gente tem. Pessoal, na parte gratuita aqui do Opilab, a cotação vem em atraso de 15 minutos, o que não vai atrapalhar as pessoas que fazem operações de swing trade, enfim, né? Resumo da ópera. Vou filtrar a operação. Faz o seguinte, observa o IV Rank, mas faz aquele filtro, aquela separação minuciosa utilizando o IV percentil. E sim, é importante você comparar a vol histórica e a vol implícita. Olha que bacana o que a gente já tem nesse vídeo, né? Um vídeo simples de YouTube, a gente já tem noção de como comparar a volatilidade histórica e implícita e a gente já tem noção de como utilizar as duas ferramentas para ter essa métrica, para comparar ativos, para ter uma informação mais fidedigna. Mas vem mais coisa bacana por aí. E vou falar uma coisa para vocês, hoje eu estou empolgado, como é o último vídeo do ano, eu vou fazer uma aula aqui, vai ser uma aula completa esse negócio. Você sabia que com a volatilidade eu posso calcular o movimento estimado diário de um ativo? Pois é, eu vou ensinar para você como você fazer isso agora, e é fácil pra caramba, né? As pessoas nem ensinam isso por aí, mas é fácil, é simples, muito tranquilo, e você vai ver que vai funcionar boa parte do tempo baseado na expectativa matemática, baseado na expectativa que é a volatilidade implícita. Vamos dar uma olhadinha. Movimento esperado. Vou botar aqui, movimento esperado. Quando eu falo de movimento esperado, eu estou falando também da regra dos 16. Basicamente, para eu estimar o movimento esperado, o movimento pela expectativa, pela volatilidade implícita, eu vou utilizar dois dados. Eu vou utilizar a volatilidade implícita, então digamos que eu tenha uma volatilidade implícita de 30%. Eu vou pegar essa volatilidade implícita e vou dividir ela por 16. E vou colocar em percentual aqui também. Então, um ativo com 30% de volatilidade implícita, o mercado há uma expectativa de que ele tenha uma movimentação de 1,88% para cima
ou para baixo. Se porventura essa volatilidade aumentar, for para 50%, o movimento esperado é de 3,13%, ou para cima ou para baixo. Se a volatilidade for de 90%, o movimento esperado seria de 5,63%. Nobre, mas de que me adianta esse movimento esperado? Meu camarada, se a volatilidade está alta, você vai vender opções, você vai tentar vender uma opção, né? O pessoal que faz operações fora do dinheiro, ou jogar Assunção, a gente faz booster, né? Slide, enfim, eu vou jogar a Assunção, ou vou tentar fazer a venda, jogando o meu risco para mais de 5% para cima, ou mais de 5% para baixo, ou no caso os dois, para o pessoal que faz short strangle ali, né? Porque o movimento esperado do ativo é esse. Mas, Nobre, vai valer a pena? Sim. Lembra que eu falei que quando a volatilidade aumenta, nós temos um prêmio mais gordo? Vai valer a pena. Então, na slide, booster, enfim, eu jogo a Assunção para mais longe, tento botar para mais de 5%. As operações vendidas eu vou tentar vender a opção, né, aquelas mais simples, fora desse range aqui. Então, lembrando que é mais 5% e menos 5% nesse exemplo. Lembrando que aqui eu estou vendo por movimento diário. Mas como é que eu sei diário? Porque da onde, na minha cabeça, eu tirei 16, regra dos 16? É que para fazer esse cálculo, a gente está convertendo a volatilidade anual em diária. E como o pregão tem 252 dias aproximadamente, né, de dias úteis para a gente operar, a gente calcula a raiz quadrada desses 252 dias, que vai dar 15 ponto alguma coisa. A gente arredonda para 16 para ficar mais fácil, porque para mim não muda se vai variar 0,01 para cima ou para baixo. Então daí que vem essa regra dos 16. Então se eu quero calcular, baseado na volatilidade, o movimento esperado diário para o papel, eu vou pegar a volatilidade implícita, que a gente aprendeu onde buscar já, e vou dividir por 16. Lembrando que esse cálculo é com a volatilidade implícita e não com os indicadores IV Rank, IV Percentil. Se a gente ia começar a juntar as peças, olha só que bacana. Fiz minha análise no papel, minha análise gráfica, enfim. Fui verificar a volatilidade. Bom, volatilidade implícita está acima da histórica. Ó, já sei que a volta é alta, mas será que ela está alta de uma forma relevante, que vale a pena tomar risco nela? Vou verificar o IV Rank. Vou lá e confirmo no IV Percentil. Depois disso, eu vou lá, pego a vol implícita e calculo a expectativa de movimento. Cara, já está mastigadinho. Aqui a gente já tem um tutorial completo de como operar baseado na volatilidade, com consultas simples, gratuitas, que você pode buscar em qualquer ferramenta na internet. Tá aí falando de estratégias. Se eu notei, fiz todo esse meu cálculo, né? Filtrei lá no IV Percentil, ele está acima de X valor. Bom, a IV Percentil, acima de 50, eu vou estar procurando operações de venda, operações que tenham temporalidade a meu favor, porque eu vou ter um range muito maior. Você vai ver que o movimento esperado da volatilidade implícita desse papel vai ser maior. Então eu vou buscar slide, booster, broken wing. Pessoal que é mais simplista, ali, a venda coberta, a venda de put, o strangle vendido, né? E se o IV Percentil estiver abaixo de 20% ou 30%, eu vou procurar operações direcionais, vou procurar operações de compra, porque eu vou pagar barato nas opções, né? Claro que com uma análise técnica do papel, você não sai, poxa, a volatilidade está baixa, vou comprar uma put. Você não sabe para onde vai, você tem que olhar o papel e também tem uma análise, um viés para ver onde eu acredito que aquele papel vá. Mas aí sim eu já posso filtrar onde vale a pena fazer operações direcionais de compra, seja uma trava de alta, trava de baixa, seja uma compra seco, porque a gente tem que ter muito cuidado com a compra seco, né? Porque se eu estou comprando com a vol alta, eu estou pagando caro, eu tenho que pagar barato. Então, lembrando, a IV Percentil acima de 50, eu vou começar a olhar com carinho para a venda. A IV Percentil abaixo de 20, abaixo de 30, vou olhar para a compra, procurar operações direcionais. Inclusive, é legal pelo seguinte, se a volta baixa e eu comprar uma opção, pode ser que eu erre a direção. Só que pode acontecer qualquer evento que faça a volatilidade aumentar e essa opção vai ganhar valor. Lembrando que as opções perdem valor com a passagem do tempo. Se não ocorrer nada, se o papel não andar ou a volatilidade não mudar, eu vou perder valor por conta da passagem do tempo. Aí o camarada pensa assim, poxa, mas eu tenho que ver muita coisa para operar opções. Pessoal, realmente, opções não foram feitas para qualquer um. Mas eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo, você não é qualquer um. Existem estratégias também que são utilizadas na véspera de balanço das empresas, porque quando vai sair o balanço, a volatilidade estoura. Ela dá aquela estourada, todo mundo apavorado, não sabe o que vai acontecer. Aí as pessoas vão lá, fazem venda de opções,
sai o balanço, as coisas normalizam e acontece o que a gente chama de Ivy Crush. É crush, acho a pronúncia. Bom, sei lá. O que é isso, basicamente? A volatilidade estoura, as coisas normalizam e ela cai absurdamente. Aí o camarada ganhou dinheiro sem fazer nada. E às vezes o papel mexeu, é aquela situação que a gente falou no início do vídeo, né? O papel mexeu, mas o camarada comprou call e perdeu dinheiro, comprou put, perdeu dinheiro. Quem vendeu acabou ganhando. Isso é muito interessante. E agora que a gente já entendeu como funciona a volatilidade, eu vou dar umas sacadas aí de trader profissional, né? Porque a gente tem que dar valor para o nosso capital. Jamais aloque muito capital numa operação comprada. Se você viu volatilidade baixa, montar uma operação comprada, uma trave e tal, cara, no máximo 1% do seu capital. Se der ruim, você perdeu 1%. Se der bom, você vai ganhar bastante. A mesma coisa na situação inversa, volatilidade alta, vou vender. Cara, venda somente que você pode assumir. Você vai fazer venda de call, esteja coberto. Não, eu não posso fazer venda descoberta. Você pode, mas isso é para quem é mais avançado, né? E tem que ter uma definição de tamanho, ter um controle. A mesma coisa na venda de put. Vou vender put? Cara, vende a quantidade de put em relação ao ativo que você possa assumir. Vende 1.000 put do strike 30 de Petrobras. Eu tenho que ter 30 mil reais para assumir essa ação se cair, né? A gestão de risco é mais importante. Depois de todas essas métricas, volatilidade, indicadores, olha, o principal nem é isso. O principal é a gestão de risco. Porque numa gestão de risco adequada, você nunca vai quebrar. Você só vai quebrar se você está com a mão maior que você aguenta. Não adianta eu conhecer indicador, conhecer estratégia, se eu não conheço a mim mesmo, se eu não sei fazer uma boa gestão de risco. Então essa parte é a mais importante. Errar trade, você vai errar direto. E quando você acertar, você tem que ganhar muito mais do que você perde quando você errar. Agora, lembra daquele nosso acordo? Se esse vídeo fez diferença, se ele ampliou sua caixinha de ferramentas, deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder conteúdos relevantes, absurdos, que a gente deixa aqui toda semana. Lembrando que esse é o último vídeo de 2025, mas 2026 está aí, a gente vai chegar arrebentando com tudo. E se você quiser se tornar um especialista no mercado de opções, dá uma olhadinha no link abaixo, nós temos o nosso curso de especialistas de opções, inclusive com a maior e melhor comunidade do mercado de opções. Ali você vai ter contato com os operadores de mais alto nível. Logo, se você anda com 3 vencedores, você será o quarto. A nossa comunidade é a mais forte nesse assunto. No mais, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês até aqui, por esse ano incrível, que a nossa comunidade só cresce e leão anda com leão. Sempre estamos andando com pessoas melhores e nos tornando cada vez melhores. Um grande abraço, excelentes trades e até o próximo vídeo.